Senhor, meu amado, aqui mais uma vez, o pastor Marcelino, da Assembleia de Deus, Catedral de Perus. Estou aqui novamente para fazer a segunda parte do estudo sobre os anjos, angelologia, tá? Não confundir com angiologia, que é uma característica do nosso corpo humano, do nosso coração, um problema de saúde, tá bom? Angelologia, estudo sobre a natureza dos anjos. Deus os criou, estamos na segunda parte. Falando agora que os anjos, já falamos que eles são numerosos, tal, magníficos em poder, tal, não aceitam adoração, contudo, aos homens é proibido adorá-los. E nós estamos aqui com a palavra de Deus, repetindo aqui Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são porventura eles espíritos ministradores para servir a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Quem vai herdar a vida eterna são aqueles que servem ao Senhor de todo o coração, tá? Embora eles foram criados, não são onisciente, nem onipresente, nem onipotente, esses atributos cabem especialmente e somente à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já, a título de curiosidade, Satanás, os anjos maus, os demônios não são onisciente, nem onipresente, nem onipotente, embora sejam numerosos também, estão em toda parte da terra. Existe uma curiosidade muito grande quando Jó conta a sua história, e lá nos céus os filhos de Deus vieram para na presença de Deus. E entre os anjos que estavam apareceu Satanás. E Deus disse: de onde vieste, Satanás? Ele disse: eu vim de passear e rodear a terra. Ele falou: você viu meu servo Jó? Ele falou: vi, servo obediente, temente a ti. Tá? Então Satanás passeia pela terra, olha tudo, são grandes, numerosos, mas não são oniscientes, não são onipotentes, nem são onipresentes. Voltemos aqui aos nossos anjos. Então, eles estão acima de toda a capacidade humana, está aqui na palavra de Deus, tá? Os seres angélicos são magníficos em poder, ciência, sabedoria, inteligência e conhecimento, tá? São mais notáveis do que qualquer homem sábio aqui da terra, tá bom? Relembrando do vídeo anterior, os anjos não procriam, tá? Não compõem uma raça, tá certo? São divididos em categorias, mas não compõem uma raça. Falaremos a categoria daqui a pouco, tá certo? Eles podem também assumir formas humanas, pode aparecer aí na sua porta em forma de um morador de rua e talvez seja um anjo de Deus, tá? Eles têm são seres espirituais, são mencionados como espírito, pois do contrário os homens não são limitados às condições físicas e naturais, tá? Eles se movimentam de uma forma incalculável, uma forma assim, rapidez. Muita gente pensa que eles têm asas, entendeu? Como os pintores, os grandes pintores dizem que eles têm asa, tal, mostram os anjos com asa, tá? Mas os anjos não têm. A rapidez deles é incalculável. Eles saem daqui, vão para qualquer parte do mundo numa rapidez incalculável. Você pode falar para mim: pastor, mas lá Isaías 6 mostra os anjos com 6 asas. Sim, ali uma visão tipicamente da comissão de Isaías, mostrando os atributos dos anjos, está mostrando santidade, não pode ver o mal e se movimento rapidinho, essas coisas, entendeu? Que faremos em outro vídeo, tá? Mas os anjos não precisam de asas, tá bom? Tá? São seres imortais, tá? Os anjos não estão sujeitos à morte, tá certo? Jesus explicou isso em Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36, tá? Que os anjos, santos anjos após a ressurreição, serão como nós teremos um corpo glorificado, um corpo que não está sujeito à morte, não está sujeito às dores, às angústias aqui dessa terra, tá certo? Teremos um corpo glorificado lá no céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo diz o seguinte: olha, você planta uma sementinha e nasce uma planta nova. Nasce uma planta nova. Assim é o nosso corpo que teremos lá no céu. Nós morreremos aqui na terra. Uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, lá no céu, ele não terá essa deficiência. Ele será perfeito.
perfeito, tá? Sem falta alguma de seus membros, porque o céu é um lugar perfeito. O céu é um lugar onde não terão essas coisas, não terá enterro, não terá sepulcro, não terá nada disso. O céu é um lugar perfeito, tá? São numerosos. Daniel, capítulo 7, versículo 10. A Bíblia traz muitas citações sobre os anjos, mas a Bíblia diz em Daniel 7:10, são milhares e milhões de milhões. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26, 53, multidão dos exércitos celestiais. Lucas 2,13, e aos muitos milhares de anjos. Por isso seu Criador é mestre e mencionado como Senhor dos exércitos em Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Aleluia, glórias a Deus, né? Então veja bem, você pode ficar despreocupado, porque tem mais anjos do nosso lado do que contra nós, tá? Mas são os que estão do nosso lado, tá certo? Glória seja dada ao nome do Senhor, tá? Nós também, nós temos uma curiosidade aqui, que os anjos são seres pessoais, tá? Verificamos que os anjos, até mesmo os maus, né, são possuidores de um grande conhecimento dos homens. Os anjos expressam alguma emoção, como alegria, fúria, ira, tá? Eles assumem essas vontades, pode ficar irados também, embora sejam extremamente obedientes a Deus, tá? Quanto à relação aos demônios, que faremos um vídeo especial sobre isso, eles ficam irados com muita gente, com muitas coisas, às vezes com os servos de Deus ficam irados, entendeu? Mas Deus nos deu autoridade para repreender toda e qualquer qualidade de demônio. Toda e qualquer qualidade de demônio, o Senhor nos deu autoridade para repreender, tá? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, tá? Como você tem observado, temos nos referido aos anjos de uma forma generalizada, ou seja, estamos falando tanto de anjos bons quanto de anjos maus. Entretanto, apesar de considerarmos que todos os anjos foram criados santos, alguns caíram do seu estado original. E o resultado da sua queda e consequências importantes em longo prazo estão sendo afetadas em todo o universo. Aleluia, tá? A Bíblia diz, e viu Deus tudo quanto fez, que era bom. Lá em Gênesis está escrito que Deus, quando fez tudo bom. Mas o povo fizeram muitas invenções, e aí estão estragando o mundo, a humanidade, tá certo? Os anjos hoje em dia, os anjos bons, né, não desobedecem a Deus, tá? Eles, embora tenham liberdade de escolher entre pecar e não pecar, eles não eram forçados a obedecer a Deus, mas obedeceram de livre e espontânea vontade. O que não aconteceu com Satanás, chamado Lúcifer, que desobedeceu a Deus, foi lançado dos céus à terra, está aqui destruindo a humanidade, entendeu? Então veja bem, amados, nós devemos ficar firmes com Jesus para que não sejamos atingidos pelas hostes espirituais da maldade. Louvado seja o nome do Senhor, tá? O caráter dos anjos bons, são obedientes, tá? Salmo 103, versículo 20, tá? Bendizer ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra, tá? Eles são muito obedientes a Deus, tá? São muito reverentes, são poderosos, são sábios e são mansos também. A Bíblia diz aqui, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuria seus opositores, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, tá? Então veja bem, irmão, alegre-se no Senhor, tá? Alegre-se no Senhor, fique firme no Senhor, tá bom? Que o Senhor tem os seus anjos poderosos para estar a seu respeito. Estou terminando aqui esse vídeo, vamos voltar com outro tema. Louvado seja Deus. Eu peço a você que nos ajude, comente, compartilhe os nossos vídeos aí para o crescimento do canal e que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, aleluia, né?